Você já deve ter visto algum comunista falando sobre socialismo. Mas o que é isso, afinal? Primeiro que o termo socialismo nem sempre significou o que ele significa hoje. No século XIX, quando o filósofo francês Henri de Saint-Simon começou a usá-lo, falava sobre uma distribuição mais justa da riqueza dentro do capitalismo para brancos europeus colonialistas. Não queria abolir o capitalismo, as classes sociais, nem as práticas coloniais. Ele só queria que os europeus tivessem mais parte da riqueza produzida nas colônias. Então veio Karl Marx e começou a criticar esse socialismo que não queria, na verdade, mudar a sociedade, só reformar para caber um pouco mais de gente dentro da elite. No começo da Segunda Guerra, o socialismo era disputado por vários espectros políticos. Para Marx, o socialismo não era só uma simples reforma do capitalismo. Para ele, o socialismo era um momento de transição. No Manifesto Comunista de 1848, ele e Engels falam como a luta de classes é o motor da história. O socialismo para eles não era um fim, mas um estágio até chegar ao comunismo. A filosofia de Marx era preciso abolir as classes e acabar com o capitalismo para acabar com a exploração. O socialismo seria o caminho para isso, onde os trabalhadores tomariam o controle dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das terras. Fica claro também na crítica ao Programa de Gotha de 1875, onde Marx critica os socialistas da época que queriam só distribuir as riquezas e não mudar o sistema de produção. Marx dizia que não se tratava de mudar as condições de vida dentro do capitalismo, mas mudar a base do sistema de produção, onde as classes seriam abolidas e todas as pessoas teriam acesso à riqueza produzida. Por isso que, se a gente olhar para países como China e Vietnã, a gente pode ter uma ideia melhor de como é o socialismo atuando na vida real. Tanto a China como o Vietnã passaram por reformas profundas no campo e na organização urbana também. Ambos os países abriram algumas economias para o setor privado, mas com forte regulação do governo. Ambos os países criaram sistemas democráticos que funcionam muito bem e conseguem atender à demanda da sociedade. Mas eles ainda estão em um momento em que eles convivem com elementos capitalistas, até porque a sociedade, o mundo, é majoritariamente capitalista ainda. Mas eles caminham para a construção de um sistema que vai abolir as classes e o capitalismo de forma progressiva. E se a gente olhar para trás, as sociedades pré-capitalistas já viviam em certo socialismo sem dar esse nome, óbvio. A maioria das sociedades pelo mundo se baseavam na propriedade social dos meios de produção. Ninguém era dono da floresta, do rio, da praia. As pessoas podiam simplesmente ir lá e pegar o que elas precisavam para si. Porque isso gera muito mais responsabilidade das pessoas para com os recursos, porque se todo mundo precisa, inclusive ela vai cuidar melhor. Os conceitos de bem comum e propriedade coletiva não existiam de forma filosófica dentro dessas comunidades, mas já existiam na prática, já existiam na forma como essas pessoas lidavam umas com as outras e também com a natureza. O que Marx quer dizer é que o socialismo não é uma ideia nova, é, na verdade, voltar a uma organização que permitiu que a gente se desenvolvesse por milhares de anos. O sistema para o Marx não é um sistema perfeito para ser implementado, sabe? Como se fosse uma vacina para uma doença. Ele é um processo, é uma transição onde coletivamente os trabalhadores e as pessoas oprimidas de cada país, de cada lugar, vão decidir socialmente o que deve ser feito com os meios de produção e quais são os limites, quais são as formas democráticas que elas querem. E o objetivo da pessoa que é marxista é permitir que essas condições apareçam, ou seja, trabalhar para que o povo e os trabalhadores sejam organizados e percebam a exploração em cima deles próprios.